Você sente que a sua empresa sempre tem algum tipo de oportunidade que foi perdida, mas nunca sabe se o problema foi no time de marketing, no time de vendas. Isso quando você ainda não tem um time de vendas segmentado em pré-vendas e vendas closers. Pois é, essa é uma confusão muito comum entre empresários que eu vejo no mercado. E eu vou te falar um negócio, o CRM não é só para ser um bloco de notas, muito pelo contrário. O CRM não serve para organizar, ele serve para vender mais. A maioria das pessoas normalmente usam planilhas, o próprio WhatsApp e ferramentas bem genéricas, pouco potentes para fazer toda essa gestão de leads e oportunidades, mas aí é que está o grande erro, porque os empresários de fato eles perdem muita oportunidade boa por falta de ferramenta, por falta de processo, por falta de conhecimento e principalmente por falta de dados. Mas calma aí, vamos começar do começo aqui. O que é um CRM? CRM é a sigla para Customer Relationship Management. Basicamente, ele é um sistema que conecta pessoas, processos, inteligência entre todas as áreas da empresa para fazer com que você de fato consiga extrair o máximo de inteligência possível do seu negócio. O grande objetivo do CRM é de fato aumentar a retenção e aumentar as taxas de conversão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Aumentar a taxa de retenção, porque a gente quer pegar os clientes que já estão aqui dentro da empresa e fazer com que eles consumam sempre mais, primeiro, que eles continuem consumindo, que eles consumam mais e que eles vão, ao longo do tempo, sempre querendo implementar uma coisa ou outra ali dentro do produto ou do serviço. A outra frente do CRM é justamente a parte de aumento da taxa de conversão. E quando a gente fala de taxa de conversão, a gente não está só falando da taxa de conversão de vendas, por exemplo, ou de marketing, e sim em geral. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a taxa de conversão entre leads que vieram do site e leads que, de fato, foram uma oportunidade aceita pelo time de pré-vendas, por exemplo? Ou de todas as oportunidades que foram para vendas, quantas conseguiram agendar a reunião? Desses que foram agendados, quantos de fato foram realizados? Repara que ao longo do funil, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o funil nada mais é do que um processo. Os dados, né, essa taxa de conversão é basicamente qual que é a taxa em que o lead, a oportunidade, né, ela vai seguindo de uma etapa para outra, ou seja, ela vai afunilando ali dentro do seu processo de vendas. Existem vários tipos de CRM, alguns são mais voltados ali para a parte de atendimento, outros são mais voltados para a parte de controle comercial, outros para marketing. Vai ter mais vídeos sobre isso no canal também, então se você quer ficar por dentro, já se inscreve, toca aqui no sininho, se você quiser saber sempre quando tiver um vídeo novo relacionado ao CRM. E basicamente o CRM, ele é o cérebro da empresa mesmo, é nele que ficam todas as informações, é nele que você consegue e até deveria ir para pegar informações, ver qual que é o tipo de cliente que está comprando, qual que é o produto, qual que é a recorrência e todas essas informações que de fato o negócio precisa para tomar a melhor decisão. E aí você pode estar se perguntando, Enzo, beleza, eu entendi o que é um CRM, mas de fato qual que é o benefício dele para o meu negócio? E aí eu te falo que tem mais ou menos ali 5 coisas que o CRM consegue ajudar o seu negócio. Ele consegue te ajudar a acompanhar os leads, ele vai te dar previsibilidade nas vendas, ele vai garantir que você não perca informação entre áreas, ele vai garantir que você tenha inteligência e histórico para poder tomar decisão, e ele permite gerar eficiência operacional com automações, integrações e muito mais. Ou seja, tudo isso se traduz basicamente em lucro no final do mês, e eficiência operacional, que aí pode ser tanto para fazer mais com menos, então gerar mais oportunidades, por exemplo, que aumentaria o lucro, e também reduzir custos. Agora eu vou mostrar aqui que basicamente o CRM ele é como se fosse um centro de comandos, porque basicamente ele recebe estímulos, né, que aí poderiam ser os leads, ele processa tudo isso, né, então tem todas as etapas ali e dados ali dentro, e aí ele responde com ações automáticas e decisões. Então, basicamente, CRM, para você ter um bom CRM, é como se fosse, sei lá, fazer um aquecimento na academia. Não adianta você sair pegando um monte de peso que você vai se lesionar. Funciona de forma muito parecida com o CRM.
Por quê? O CRM, para ele de fato suportar todo o volume de dados, que seriam aquele peso, né, que você vai colocar em cima dele, você de fato precisa entender se ele está preparado para receber aquele tipo de informação. Ou seja, não adianta você fazer uma campanha de Black Friday e achar que você vai conseguir segmentar pra caramba quem vê especificamente daquelas páginas de captura ali de lead específicas para Black Friday se você não preparou isso antes. Então você precisa ter tudo isso pré-mapeado, tudo que você vai fazer, aí você vai ter que pensar para colocar isso ali de fato dentro do CRM, para aí sim você conseguir fazer o rollout ali da campanha, colocar ela no ar e de fato garantir que você vai ter todas essas informações de forma correta. Ou seja, o CRM é basicamente um elo, ele é uma ligação ali que conecta a estratégia com a execução. Então se a gente juntasse os dois, a gente teria o CRM. E bom, um bom CRM, ele tem que de fato te ajudar principalmente centralizar dados. O que eu quero dizer com isso? A fonte da verdade, ele precisa ser o CRM. Então você pode até ter outras plataformas, que é muito comum, tipo, time financeiro tem conta azul, tem Bling, tem N outras ferramentas e não tem problema nenhum. Time de marketing também tem Hotjar, tem Hotmart, tem várias outras ferramentas, também não tem problema nenhum. E comercial também, pode usar ferramenta de AI, de prospecção e etc. O ponto é, o que tudo isso gerar de inteligência, essas informações de fato precisam ir para o CRM. Porque o CRM ele só vai conseguir te trazer clareza, ele só vai conseguir te trazer número para você de fato poder pensar de forma estratégica no negócio, a partir do momento em que você tem tudo ali dentro bem centralizado. Só que para você ter isso bem centralizado, você precisa ter um processo bem definido. E aí a gente começa a dar uns passos para trás. Então, antes de você ter um CRM, querer ter um CRM 100% implementado, captando o cachê do cara quando ele visitou a primeira vez no site, até qual foi o primeiro clique dele, onde que ele clicou no site, depois qual foi a campanha que ele caiu, você precisa começar com o básico. Então você precisa mapear qual que vai ser o processo ali dentro da ferramenta para de fato você conseguir traduzir isso em automação, em inteligência, em troca de informações e integrações para você fazer esses dados se correlacionarem, entende? Então, no final, o CRM ele acaba virando um orquestrador de dados. Ele centraliza e orquestra. Então, ele tem informações que vão para dentro dele e do mesmo jeito que essas informações vêm, ele também leva essas informações para outras pessoas, áreas, sistemas, o que for. Então, de fato, para um CRM ser eficiente, ele precisa poder ter essa parte de centralização de dados. Ele precisa poder automatizar alguns processos, então, de repente, enviar um contrato para assinatura, alterar entre os times sem perder essas informações. Ele precisa ter essa integração com diversos canais para você não precisar ficar indo em N ferramentas fazer alguma coisa. E ele precisa poder te munir de informações. Ele precisa te dar poder de tomada de decisão mesmo. Senão, para que adianta a gente ter um monte de informações que a gente coletou se a gente não consegue trabalhar isso e analisar de uma forma estratégica? Então, tem muita gente que fala, pô, Enzo, entendi, CRM é só, sei lá, o meu bloco de notas ali que eu vou anotando, mas aí eu venho com uma reflexão mesmo. CRM, ele é uma sigla para relacionamento com clientes, basicamente, né? Gestão do relacionamento com o cliente. E relacionamento nada mais é do que uma cultura. Ele é um processo, né? Você precisa vir e mexe, entrar em contato com a pessoa, não necessariamente para vender algo, mas para dar feliz aniversário pro filho, para falar que o time de futebol daquela pessoa ganhou e que você sabe que ele é fã, então você está parabenizando. Enfim, a comunicação, esse relacionamento, ele acontece de diversas formas, em diversas frentes e de diversos tipos. E relacionamento nada mais é do que o processo, e o processo nada mais é do que um pipeline dentro do CRM. Então daí que está a importância de você mapear muito bem como está o processo hoje, fazer aquela análise de melhorias e mapear um processo futuro, para aí sim, nesse processo futuro, você já implementar dentro do CRM, fazendo todas as automações possíveis
ali para você garantir que, de fato, o processo vai rodar de forma lisa. Então, o que eu quero dizer com isso? O melhor CRM para você não necessariamente é o mais caro. Ele é o que melhor se adapta à sua realidade, ao seu nível de maturidade. Ele é o que melhor se adapta ao seu time, ao seu produto, ao seu modelo de venda. Então, entende que existem N fatores que você precisa considerar antes de fato implementar um CRM. Ir por preço ou ir por uma funcionalidade específica pode ser que você acha que é uma boa solução, mas no fim pode acabar sendo uma péssima solução, porque uma vez que você implementa o CRM, se ele não for bem feito, você vai ter atrito no teu time, você vai perder a confiança deles, você não vai conseguir metrificar bem qual que é a receita que eles geraram e, consequentemente, não vai conseguir montar toda a parte de premiação e bonificação deles. Enfim, um CRM mal implementado, de fato, prejudica o negócio, e muito. Então, uma dica prática aqui. Antes de escolher o teu CRM, primeiro entende como que aquele cliente compra. Qual que é o padrão? Como que a sua empresa faz essa venda? E aí sim, a partir disso, tendo isso em mãos, você vai conseguir de fato escolher o melhor CRM para sua empresa. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, dá aquele like, comenta aqui também qual que é o CRM que você usa, que eu vou responder todos ali. Então, se você tem um CRM atual, você está pensando em migrar para outro, manda uma mensagem lá, viu o que a gente tem a dizer também, que vai que a gente consegue te ajudar de alguma maneira. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, a gente está começando, a sua ajuda é muito bem-vinda, a gente vai de fato adorar ter você aqui como inscrito. E ao se inscrever, você vai ficar por dentro de todas as novidades com relação a CRM, que a gente vai começar a trazer com muito mais frequência aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!